Por que você obedece? Não sei se você já reparou, mas desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, e isso eu estou falando só no espaço de um dia, você obedece a inúmeras regras e a maioria delas você nem se dá conta disso. Você simplesmente vai no automático. Mas, querendo ou não, você está obedecendo a alguém, ou a algo, alguma regra, algum entendimento coletivo ou individual, mas você está obedecendo. Agora, por que você está obedecendo? A maioria dos indivíduos, quando se faz essa pergunta, se é que se faz essa pergunta, acredita que é algo que a gente tem que fazer para viver em sociedade, algo necessário. Então eu preciso abrir mão de parte da minha liberdade, da liberdade que eu tenho, por exemplo, de matar pessoas, de roubar. Eu tenho essa liberdade, todo mundo tem essa liberdade, mas a maioria de nós abre mão de parte dessa liberdade para viver em sociedade. Mas será que é por isso mesmo que a gente obedece? A maioria das regras que nós obedecemos? Porque aí eu falei de duas regras apenas, né? Você não mata e você não rouba. Então, existem uma ou outra regra a mais aí que a maioria de nós obedece para conseguir viver em sociedade. Mas eu estou falando daquelas regras mínimas que a gente obedece quando a gente desenvolve a nossa relação com a realidade. Então, quando você está olhando para a realidade, dando significado para as coisas, você está o tempo todo obedecendo a algumas coisas. Quando você interpreta, por exemplo, alguma coisa ou algum fato, você está obedecendo às normas do pensamento racional que você aprendeu a desenvolver na escola. Então lá diz que para que a gente pense racionalmente, a gente deve levar em consideração certos elementos, certas variáveis, a gente deve ter uma comprovação, talvez, né? E muitas outras regras que a gente obedece. Agora, por que você obedece? Por que no seu íntimo você abre mão de parte da sua liberdade? Bom, eu vou apontar aqui ao menos 3 razões pelas quais você obedece. E aí você avalia se isso faz sentido ou não para você, se é uma realidade na sua vida ou não, e aí você vê o que você faz com isso. Em primeiro lugar, talvez o primeiro motivo seja porque a gente obedece ao formato cultural que nos foi ensinado. É o único formato cultural que a gente tem. Em outras palavras, né? Quando você nasce numa certa cultura, ela te dá uma espécie de mapa mental que vai criando aí no seu cérebro uma espécie de arquitetura da realidade, que é a maneira através da qual você dá significado para as coisas. Então, como ocorre com a maioria, você talvez obedeça as regras porque assim foi ensinado. E é muito mais fácil viver o que já foi ensinado, o que já está dado, o que já está explicado, do que eu ficar constantemente me fazendo perguntas sobre qual que é o significado real disso e me perguntando se devo ou não devo obedecer a isso, quais as consequências de obedecer, quais as consequências de não obedecer. A maioria de nós quer só facilitar a vida, tornar a coisa mais simples. Então a gente simplesmente faz o que a maioria faz. Obedece. Isso mostra, se for o seu caso, a sua profunda ignorância diante da realidade. E aí é óbvio que a gente acaba com isso desenvolvendo um olhar ingênuo sobre as coisas, um olhar bobo, idiota sobre as coisas. Porque a gente quer evitar o trabalho que dá ter uma consciência, livre no caso. Porque todos temos uma consciência, mas nem todos têm uma consciência livre. Então o fato da gente abrir mão desse questionamento sobre por que eu obedeço vai me tornando um sujeito ingênuo. Como eu não penso muito a respeito das coisas, eu vou acreditando nas justificativas que são dadas ou pelo momento ou pelos maiores interessados na minha obediência. Um exemplo a respeito disso eu dei num vídeo que eu fiz sobre a dívida. A maioria de nós acredita que o sujeito que está endividado ele tem uma obrigação moral em pagar essa dívida. Mas a gente não se pergunta o porquê. Ou se a dívida é justa, né? Se a lógica da dívida é justa, será que deveria haver dívida? Se você é um cristão, provavelmente, você lendo as palavras de Jesus, você vai ver que ele disse que
as dívidas em geral, para quem segue a lógica de Jesus, elas não deveriam existir. Ou seja, eu não deveria considerar ninguém endividado em relação a mim, né? Eu também não deveria me endividar ou me sentir endividado com outros indivíduos. No entanto, a gente passa por cima dessa reflexão e obedece, porque assim nos é dito, porque eu quero ser reconhecido como um cidadão de bem, logo eu preciso obedecer a todas as normas, ou a maioria delas pelo menos, que me são impostas. Vou te dar agora um segundo motivo pelo qual você obedece, para ver se encaixa aí com o seu perfil, que é o fato de que você sabe que obedecer é um constrangimento, né? É uma forma de ofensa, talvez, à nossa liberdade, né? É um constrangimento mesmo à nossa liberdade. No entanto, a gente aceita mesmo assim. Como eu disse antes, isso facilita a vida, né? E, ao mesmo tempo, isso dá para mim, talvez, as medalhas e os louros sociais e coletivos, né? Me dê aí a recompensa coletiva por obedecer, que é o elogio das pessoas, né? Que é a admiração dos idiotas, né? Isso a maioria de nós quer fãs, ou seja, a maioria de nós quer se cercar de idiotas. Por isso a gente acaba obedecendo o que tem que ser feito. Então, o bonito é isso, é esse padrão, logo eu vou seguir, né? O certo é fazer isso, logo eu vou fazer, né? Então, o que eu devo fazer para ser reconhecido como um cidadão de bem na minha sociedade? Não sei se essa é a razão pela qual você obedece, mas é a razão porque muitas pessoas obedecem. Agora, um terceiro motivo para a obediência seria, talvez, porque você sabe que é um constrangimento à sua liberdade, né? Toda obediência é um constrangimento à liberdade, mas mesmo assim você quer se aproveitar disso, você quer tirar proveito disso. Pode ser, em primeiro lugar, para se legitimar, né? Porque eu vou obedecer uma regra, porque a instituição tal disse que assim deve ser, e eu fazendo assim, tal instituição vai me dar uma medalha, vai me dar um carimbo, ou em outras palavras, vai me legitimar como alguém que faz parte dessa coletividade. Então vale a pena abrir mão da minha liberdade, porque eu vou ter um ganho com isso, né? E esse ganho sempre é social, é uma vantagem em relação a um sistema, em relação a outros indivíduos, e essa vantagem me é dada pela instituição a qual eu obedeço. Pode ser que você obedeça por esse motivo, sabendo que é um constrangimento e quer tirar proveito disso. Um outro motivo também, dentro desse, para se tirar proveito, foi um apontado por um filósofo, Lavoisier, francês, e ele argumenta que, em geral, as pessoas gostam de obedecer porque, obedecendo às normas de uma instituição, talvez você também possa entrar nessa hierarquia e conseguir mandar em alguém, né? Então, em geral, as pessoas que entram dentro de empresas, elas entram ali talvez nos níveis mais baixos e vão galgando outros níveis dentro da empresa, não apenas porque o seu salário melhora, mas porque você vai tendo, né, mais medalhas, mais louros sociais, e porque também você acaba com o tempo podendo mandar em outras pessoas. Então, em geral, muita gente gosta de obedecer, não é que gosta, né? Aceita obedecer, porque obedecendo em algum momento ela também vai poder mandar. Então, uma outra vantagem que ela tira obedecendo. E isso, de um certo modo, é uma estratégia dos inseguros. E, em geral, o sujeito inseguro é um sujeito oportunista. Como ele não acredita em si mesmo, ele é inseguro, ele precisa se agarrar em alguma coisa para ser legitimado. Em geral, esse alguma coisa é alguma instituição, né? Então, se ele tem essa insegurança, obviamente ele precisa sanar essa insegurança com alguma coisa. E, em geral, é agarrando-se a uma instituição. Não sei se você faz parte de algum desses... de alguma dessas três razões, ou de algum desses três perfis de indivíduos que escolhem obedecer. Mas, caso você faça, ou se algum desses aí fez sentido
em relação ao que você vive ou às escolhas que você faz, minha sugestão é que você reflita mais uma vez sobre por que você obedece e pense se isso realmente vale a pena para a sua existência aqui na Terra. Lembre-se que o tempo que a gente tem aqui na Terra é muito curto e que se você obedece sem saber o porquê, significa que você está abrindo mão de parte da sua oportunidade de existir e entregando isso na mão de outros para ter talvez uma vantagem tosca, talvez para comer lavagem. Então, se isso fez sentido para você, se essa reflexão fez sentido para você, além de pôr em prática esse questionamento, eu peço que você se inscreva aí no meu canal, acione o sino para receber as notificações e se fez sentido, se você acha que pode ajudar alguém, envie esse vídeo para essa outra pessoa ou outras pessoas e para que a gente possa aí aumentar a quantidade de indivíduos refletindo sobre o significado da existência e assim a gente possa produzir um ambiente mais libertário e mais interessante ao nosso redor. Daqui a pouco a gente volta com outras reflexões.